Então vamos lá, galera. Esse primeiro vídeo aqui a gente vai fazer a instalação e configuração do nosso projetinho, certo? Então basicamente vocês vão colocar um Laravel New, certo? E dar o nome do projeto de vocês. Eu vou dar o nome de MyCake Core, certo? Porque nesse projeto, como já foi explicado, a gente vai englobar tudo nele, certo? Então a gente vai ter a parte administradora com Filament, a gente vai fazer a parte web com tal stack e a gente vai rodar a API nesse projeto. Então ele vai ser o nosso core, a nossa aplicação core, né? O monolito. Então, beleza? Ele está perguntando aqui se eu quero instalar um starter kit, né? Usando o Breeze e tal. Não, a gente vai fazer tudo do zero. Qual o framework que a gente vai usar para teste? A gente vai usar o PEST, certo? Se a gente for usar na parte web. E se ele está perguntando se eu quero iniciar um diretório Git, sim, quero. Então ele vai fazer o processo de instalação, beleza? Deixa eu ver se está gravando. Bonitinho. Deixa eu diminuir aqui. Tô com a tela ultra wide, mas eu tô só com a tela, então é foda. Ele vai perguntar qual o banco de dados que eu quero. Então eu vou escolher MySQL, certo? Beleza? Então instalou aqui, certo? Eu dei uma pausa. Então a gente vai entrar no CD MyCake Core, beleza? E vamos simplesmente abrir o nosso VS Code aqui, certo? Abrindo nosso VS Code, a gente vai configurar algumas coisas, beleza? Na verdade não, né? Já está basicamente configurado. Ele já vem para mim como um URL, certo? E é isso. Antes de dar migration, é, a gente vai instalar o Filament. Então vamos vir aqui na documentação do Filament. Acho que já está bom para vocês. Eu vou dar só mais um zoom. A gente vai instalar aqui, beleza, o Filament. Então bem simples, ó, a gente copia esse comando. A gente vem aqui, cola ele, espera instalar. Beleza? Instalado. Então a gente vem aqui, copia esse outro comando para instalar os painel, tal. Qual é o nome do ID do painel? Eu vou colocar de mim, beleza? Ele está perguntando se eu quero dar uma estrela ou não. Eu já dei, no caso, a estrela. E beleza, ele disse que eu tenho que mexer no admin panel provider para fazer algumas configurações, a gente vai fazer. E a gente tem que adicionar o self provider no config app, que eu acho que já adiciona manualmente, certo? A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou publicar o arquivo de configuração dele, que é importante fazer isso, certo? E antes da gente criar o usuário que ele pede para a gente criar, a gente vai fazer algumas configurações, certo? Então, teoricamente, se eu colocar aqui MyCake Core aqui no meu coisa, certo? Já no meu navegador já está funcionando nosso projeto Laravel, certo? Então, se eu botar admin aqui, ó, nosso filament está instalado com sucesso. Não vou conseguir logar porque eu ainda não fiz as configurações de usuário. Então, se a gente voltar aqui no nosso projetinho, a gente vai fazer algumas coisas, certo? Então ele instalou aqui, ó, se vocês verem, ele instalou algumas coisas do Filament aqui, beleza? É, Antes disso, a gente vai instalar o Tailwind também. Então, pelo Filament aqui, ó, Tailwind. Porque a gente vai usar o Tailwind, a gente vai instalar, fazer os arquivos de configuração de Tailwind para a gente utilizar ele na parte, quando a gente for fazer a parte web, certo? Então, instala esse Tailwind e é importante instalar ele com a parte de filament para tudo funcionar perfeitamente. Então, só vir na documentação, colocar Tailwind, né? Então tem instala em Tailwind, vocês copiam esse comando, espera instalar. Aí vocês aproveitam e já vem aqui, bota Tailwind Laravel, certo? Porque a gente vai precisar só de algum, tipo eu vou precisar só desse comando aqui para ele iniciar os arquivos. Iniciou os arquivos, show de bola, certo? Eu volto aqui pro meu filament. Ele está dizendo aqui que no Tailwind config a gente precisa colocar isso aqui, então eu vou lá. Vou abrir aqui o meu Tailwind config. Eu vou substituir por aquele do Filament, certo? Mas a gente vai ter que vir aqui e colocar esses daqui também, do Tailwind Laravel, para a gente poder pegar os arquivos Blade, né? Quando a gente for fazer os arquivos da parte web. Então, coloca... Oh, calma. A gente coloca aqui, certo?
e beleza. Fora isso, aqui tudo bem. Voltamos aqui, copia isso aqui, diz que é pra gente colocar em app.css. Então, app.css da resource, exatamente. A gente cola aqui, sem nenhuma dificuldade. Ele diz que no post css config.js a gente tem que colocar isso aqui. Copiou. Então, no post, né, a gente coloca isso daqui, beleza? Mais alguma coisa? Ele diz que no Vite config a gente precisa colocar isso daqui. Então, vou olhar aqui, a gente vai olhar nosso Vite config. Deixa eu ver aqui, o resource, beleza. A única coisa que ele coloca é, ele seta manualmente aqui o path do Livewire para ele poder ficar escutando as modificações do nosso front-end. Então, beleza, não tem nenhum problema. Fora isso, claro, ele pede para a gente rodar o CSS usando o npm run dev. A gente vai fazer já isso, mas antes disso a gente tem que ter nosso arquivo de layout, senão vai quebrar, certo? Nossa aplicação vai quebrar. Então eu vou copiar aqui. Ele pede para a gente criar um arquivo dentro de Resource Views Component Layout App.blade. Esse caminho aqui de layout não existe, então a gente vai ter que criar. Se você vir aqui, ó, ele pede para entrar em Resources, né? View. Não existe nenhum componentes, então eu vou criar aqui um novo arquivo chamado componentes barra barra layouts. Então tá layouts, beleza? E aqui eu vou criar o app.blade.php, certo? Então aqui eu vou colar aquele código. Que basicamente ele está setando algumas coisas, certo? Setando algumas coisas também do Alpine, certo? Principalmente do Filament, claro, né? Porque a gente está instalando pelo Filament. Mas o que nos interessa é isso aqui, né? Para ele ficar escutando esse arquivo e esse arquivo, para quando a gente estiver fazendo a parte de Livewire, ele escutar o nosso projeto, certo? Então, se a gente rodar aqui um npm run dev, aí eu tenho que botar, como eu estou usando uma URL personalizada, eu tenho que colocar ela aqui, né? Aí eu vou colocar mycakecore.test, beleza? Rodou tudo bonitinho, então tá funcionando. Se a gente vir no navegador em nosso projeto, show de bola. Então a gente configurou, certo? Instalou e configurou o nosso projeto. Então, até a próxima aula.